E isso foi a grande comoção que houve na União Europeia. Essas pessoas, então, tentando ilegalmente, criando uma pressão para dizer queremos ir até os países onde tem uma política um pouco mais aberta. Em algum momento, a Alemanha, Angela Merkel a chanceler, decidiu suspender para a Alemanha essa regra de Dublin, dizendo, ok, vamos aceitar, pedindo para os países, a Hungria em particular e a Áustria, deixar passar as pessoas para chegarem até a Alemanha. Isso criou um debate e uma polêmica absolutamente enorme na União Europeia, né? Porque ela estava quebrando um consenso que era os Estados-membros têm que proteger as fronteiras externas da área de Schengen. Essa ideia de Europa fortaleza é de tentar gerir a migração, a pressão migratória ou dos refugiados nas fronteiras externas, não dentro. Claro, os países do sul, que estavam com toda a carga, recebendo muito mais pedidos de asilo que todos os outros países, estavam pedindo outra coisa. Eles diziam, bom, vamos tentar uma repartição equilibrada dos refugiados entre os diferentes países. Temas das cotas. Vou voltar sobre esse tema depois. Pode passar. Com esses números que a gente viu antes, só quero mostrar o que significa demograficamente para a União Europeia. A União Europeia, em total, estamos falando de 500 milhões de habitantes. Não chegamos, estamos muito longe do 1% da população. Tá? Os refugiados, em total, muito longe. Não estamos nem perto dos 5 milhões de pessoas pedindo asilo na União Europeia. Eu, na última vez, falei de uma teatralização, na verdade, uma construção da crise, né? Que tem muito a ver com uma opinião pública que não quer receber essas pessoas, regras que são muito difíceis e que criam a situação de crise, que atrai muita atenção mediática, cria ainda mais medo e gera essa ideia que a União Europeia está sendo invadida, que são números que são insuportáveis para as sociedades europeias. Não estou diminuindo tampouco o fato que, concretamente, como os Estados não quiseram se preparar por muito tempo para esse tipo de situação, efetivamente, na prática, tem problemas em termos de alojamento de emergência, está faltando, tem muitas pessoas dormindo nas ruas, você vê isso em Paris, você vê dezenas de pessoas dormindo na rua, isso está acontecendo também na Alemanha, e essa visão de refugiados dormindo na rua também participa da construção da opinião pública de que é um problema, né? Então, vamos dizer, uma inadequação entre as estruturas de acolhimento, por também uma negação mental dos líderes políticos europeus a se preparar para ter maior imigração. Ao contrário, desde os anos em todos os países da extrema-direita, tem um crescimento da islamofobia e, infelizmente, esse tipo de ataque contribui enormemente para esse sentimento, né? Porque são filhos de imigrantes e, em lugar de ter uma reflexão sobre a sociedade francesa, aponta para são os imigrantes os responsáveis de nosso desastre. Deixa eu passar. Isso é o que tinha mostrado. Então, essas são as principais rotas, né? Essa é conhecida como a rota dos Balcãs. Com uma dificuldade enorme é que no meio temos países que não são membros da área Schengen. Tem Grécia, mas depois passa até a Eslovênia. Então, aí países que não sabem muito bem o que fazer, porque são países de trânsito, né, somente. Isso são as rotas mais clássicas, mais históricas desde a África, que chegavam
para a Itália, hoje tem mapas indicando que refugiados estão tentando passar pelo Ártico, da Rússia, para chegar até os países escandinavos. Porque países escandinavos, como Noruega e Suécia, também são países que são conhecidos como sendo mais acolhedores. Então, tem rotas que tudo isso caminhando, né? Porque é um preço absolutamente terrível, um custo muito, muito elevado para fazer essa rota, para ter pessoas que indicam como justamente tentar fugir do registro, achar os pontos ilegais e tal. Mas, evidentemente, as pessoas não podem pagar um avião, que seria muito mais barato, porque os aeroportos são um ponto de controle dos passaportes, né? Então, você não pode sair, por exemplo, da Turquia, pegar um voo simplesmente para a Alemanha, porque vão pedir imediatamente você tem um visto para viajar. Não, se não tem, não pode entrar no avião. Então, não tem outro jeito, mesmo que o custo seja 3, 4, 5 vezes, talvez até 10 vezes o custo que seria um voo para ir de Alemanha, da Turquia à Alemanha, mas não tem outro jeito. Pode passar. Tem um fenômeno absolutamente novo, eu acho muito inquietante. Estou falando desse ano, eu acho que vamos precisar de muita reflexão em termos de ciência política, sociologia, antropologia, para refletir sobre isso, mas na Europa estamos vendo a multiplicação de construção de muros. Em particular, nos países que eram parte do ex-bloco soviético, que é uma ironia da história, porque países que tiveram muitos refugiados na Europa Ocidental, mas que hoje se recusam completamente a receber refugiados. E Hungria foi a primeira, construiu um muro com a fronteira com a Sérvia. Aí estamos exatamente nesse caso, né, de um país da área de Schengen com um país fora da área de Schengen. Então, e a mais, isso foi um caso bem específico da Hungria. A Hungria a mais reprimiu os refugiados que tentavam passar. Essa foto é de setembro, né? É recente. Vocês todos imaginam que provavelmente viram essa jornalista húngara que chutou num pai que tinha uma criança no colo. Hungria é governado por um partido de direita nacionalista e tem ainda mais de direita na Hungria. De fato, essa jornalista fazia parte de um canal de televisão perto do partido, próximo ao partido Jobbik, que é um partido de extrema direita. Essa é a rota do Ártico da qual eu estava falando. Pode passar. Cotas. Desculpa pelos erros de ortografia que tem na minha apresentação. Bom, em maio e setembro, frente a esse aumento, essa multiplicação de pedidos de asilo, houve a proposta, em particular, da Comissão Europeia para estabelecer cotas e uma distribuição, uma repartição mais equilibrada, tá, dos refugiados entre os diferentes países. Isso era um pedido, de novo, dos países do Sul, da Grécia e da Itália em particular. Duas vezes, isso tem muito a ver com a governança da União Europeia e os problemas que têm a ver com como são tomadas as decisões, quais são os mecanismos de voto dentro das instituições da União Europeia. Mas o resultado é que, depois de duas propostas, em maio e em setembro, onde França e Alemanha estavam pedindo muito mais, né? Estavam aceitando muito mais que os outros países, olha o que realmente eram números que eram, por exemplo, para a Hungria, era muito pouco, né? Muito, muito pouco, menos tipo 1.000 pessoas. Não foi aceito. Não
foi possível achar um consenso entre os membros da União Europeia para efetivamente implementar essas cotas. Hoje não tem cotas, não tem distribuição dos refugiados entre os diferentes países. Tem países que querem 0 refugiado. Polônia quer, Eslováquia quer 0 refugiado, não quer nem um. Tá? Alguns países disseram a gente aceita receber eventualmente famílias cristãs. Se são cristãs, se são sírios cristãos, então tá. Mas muçulmanos, não.